Opa, quer dizer que estamos ao vivo? De volta depois de quase 2 anos. Finalmente, uma live aqui no YouTube. Vamos voltar com tudo. Então, lives recorrentemente. As lives que. Quem estava aqui na época que eu fazia lives toda semana? Não necessariamente segunda-feira. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho com a transmissão. Qualquer coisa, vocês digam no chat aí se está alguma coisa fora, se está alguma coisa ruim, que eu vou ajustando por aqui. Porque já estou enferrujado. Quem é da época aí que eu fazia live toda semana, por um tempo eu fiz quinta, depois eu mudei para quarta, por um tempo eu fiz segunda-feira, agora vamos voltar toda semana, segunda-feira, religiosamente, às 8 horas da noite. Tá, hoje começou 8h10, mas é porque eu tive que ajustar um monte de coisa em cima da hora aqui. Estou enferrujado com lives, mas é isso. Vamos começar com tudo, nossa live. Muito feliz em voltar aqui a lives semanais, como eu fazia anteriormente. E tanto que eu botei aqui que essa é a live número 58, exatamente por isso, porque eu fiz 57 lives, né, semanais anteriormente. E a última, eu lembro que foi no finalzinho de 2021, se eu não me engano. Acho que foi isso. Eu comecei em 2020 e terminei em 2021. Aí depois eu parei com as lives. E agora uma novidade também, né? Essas lives vão ser em conjunto com o canal do Canguru, que é um site que é bem legal sobre análise de ativos e tem muitas novidades chegando por lá. Então recomendo muito o pessoal a dar uma conhecida no site, vai lá, conheça o site. Hoje, especificamente, eu não estou transmitindo nos dois canais simultaneamente, porque tive um probleminha e consegui linkar com o canal deles e para não atrasar a live, eu pensei, então eu vou fazer no meu canal mesmo, tá tranquilo. Depois eu mando a live lá pro canal do Canguru. Para quem não conhece, é um site de análise de ativos bem legal. Eu vou até botar aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ó, cadê? Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês, pra vocês verem. Eu só tenho que tirar aqui esse Word. Prontinho. Peraí. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Olha aí. Esse é o site, ele é bem legal. Tem vários ativos aqui, recomendo muito que vocês conheçam. JP Tamaromba, o Felipe aí. Treinando direto, né? Jogador de squash tem que sofrer na academia também. Tentando melhorar um pouquinho o físico. Então, boa noite, Felipe, que está por aí também. Esse site, pessoal, é bem legal, vai ter muitas novidades chegando. Então, tem vários ativos aqui, inclusive o SIVB, é o ticker do banco que quebrou, né? O SVB, que é o Silicon Valley Bank. É o banco que quebrou e vai ser o principal assunto da nossa live de hoje. Então, a gente vai... Aqui tem vários ativos, não tem mais nem nota para dar, vou dar aqui, ó, meia estrela nota para o banco, porque ele fechou, literalmente, não existe mais. Ele acabou e vai simplesmente ser liquidado e desaparecer. E isso é muito sério, porque esse é um banco gigantesco. Ele é um dos maiores bancos americanos. Ele é muito grande. Se a gente for olhar aqui o seu valor de mercado, aqui eu não vou conseguir ver, mas se a gente olhar aqui no... Infelizmente, como ele saiu, né, da bolsa, eu não vou achar o valor de mercado dele certinho. Eu não vou olhar aqui não, mas se eu não me engano, era coisa de 100 bilhões. Eu vou olhar daqui a pouco o patrimônio líquido dele quando a gente abrir aqui o relatório do banco. A gente vai ver o tamanho do banco. É coisa assim de ser um banco tamanho tipo do Itaú. E imagina o Itaú quebrar aqui no Brasil. Ia ser um colapso financeiro absurdo. Ia quebrar o país, simplesmente. Se um banco como o Itaú, o Bradesco, quebra, o país inteiro quebra. Sim, o país inteiro, literalmente. É como se o governo quebrasse. É um negócio que é impossível de acontecer, porque vai ser um colapso que não tem volta se isso acontecesse no Brasil. Mas tudo bem que no Brasil ia ser muito mais sério, porque são os maiores bancos do país. O Silicon Valley ele é um banco muito grande, mas não é um banco que rege todo o mercado americano. Tem bancos bem maiores, como o JP Morgan, como alguns bancos que esses são equivalentes a um Itaú aqui no Brasil em relação à importância para a economia. Mas não deixa de ser um banco muito importante e vai ter um impacto bem sério na economia americana. E como a economia americana é a economia mais relevante do mundo, tudo que acontece por lá reflete em todo o mercado global. Que ó, o pessoal comentou no chat, 212 bi, 18º maior banco dos Estados Unidos. Pô, valeu, obrigado. 212 bi de reais ou dólares? Reais, né? Dólares ia ser muito absurdo. Deve ser de reais. Porque ele é um banco grande, mas não é um banco tão gigantesco assim. Vamos olhar aqui daqui a pouco.
Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu primeiro tirar aqui, botar aqui a nossa, como de sempre, né? Vou voltar às origens, então vou botar aqui o bloco de notas. Eu não tenho mais dólares. Isso é de patrimônio líquido, né? Não é valor de ativos, não é de valor de mercado. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. Vamos lá. E 18º no Banco dos Estados Unidos, assim, parece que não é tão grande, né? 18º, mas é porque os bancos americanos são muito grandes. É um banco relativamente tão grande quanto os maiores bancos brasileiros. Então é um banco sim gigantesco que tem um impacto muito forte. E outra, na crise de 2008, esse é o maior banco, é a maior falência do mercado americano desde a crise de 2008, que foi a maior crise financeira desde a crise de 29, que foi essa sim foi a pior crise financeira da história, né? 2008 foi a segunda pior, que foi um colapso também financeiro e foi bem focado no sistema financeiro, né, em bancos mesmo. O sistema imobiliário também foi bem focado nessa área. Só que esse é um segmento que tem impacto direto em todos os outros segmentos da economia, porque aonde que as empresas de todos os segmentos se financiam? São com bancos. Então, é onde que eles deixam dinheiro guardado? As pessoas também, não só empresas, são em bancos. Então, quando os bancos são abalados, é um risco sistêmico muito grande. Então, a gente vai avaliar bastante, com bastante cuidado isso aqui, porque é a maior falência desde 2008. Então, isso deixa muita gente com medo, porque a crise de 2008 foi muito feia. Muita gente perdeu muito dinheiro naquela época, muita gente perdeu as economias de uma vida inteira, muita gente perdeu imóveis, casas que estavam hipotecadas, muita gente se deu muito mal e nunca conseguiu se recuperar. Tem muitos ativos que nunca mais se recuperaram desde aquela época. Quem conhece os REITs de mortgage, que são equivalentes a hipotecas, né? Eles também nunca mais se recuperaram desde a crise de 2008. Então a gente vai avaliar isso aqui, porque se for algo que vai caminhar para essa direção, é algo muito sério mesmo. A gente já sabe que toda a economia global, de certa forma, está entrando numa recessão, né? Não é só o Brasil que está passando por dificuldades econômicas, é o mundo inteiro. É a conta da pandemia chegando, né? Os governos injetaram muito dinheiro para poder tirar o pessoal da miséria, para poder o pessoal que estava sem trabalho poder sobreviver. E assim, não foi o errado que fizeram, foi algo correto. Só que assim, a conta chega, né? Não existe dinheiro grátis. E é isso que está acontecendo. Inflação super forte no mundo inteiro. A inflação no Brasil chegou a mais de 10% ao ano. Chegou a uns 12% ao ano. Dá uma coisa de 1% ao mês. É muito forte. Assim, já teve inflação muito pior que no Brasil, mas ainda assim foi inflação muito forte. Mas é muito por conta disso. O governo teve que dar auxílio para milhões de pessoas, né? Injetar dinheiro em várias empresas para não piorar a situação. Então a conta chega. E não é só no Brasil que isso aconteceu. O governo americano injetou mais, se não me engano, foram 3 trilhões de dólares, coisa assim na economia. O PIB do Brasil é 1 trilhão de dólares. Então, ele injetou 3 vezes a economia brasileira no mercado. É um negócio absurdo. Então, a conta chega. E é isso que está acontecendo. Está tendo uma crise sistêmica em todo mundo. Todo o planeta está ruim. Quando tem muita gente que fala assim, a economia brasileira está muito bem e tal, ano passado estava muito bem a economia brasileira. Não é que estava bem, estava péssimo, mas é porque realmente quando você comparava com outros países, parecia que estava acima da média, vamos dizer. Mas estava ruim também. É porque o mundo inteiro está péssimo, não é o Brasil que estava bem, é porque o mundo inteiro está péssimo. E a economia americana não é diferente. E isso aqui, a quebra do SVB, que é o Silicon Valley Bank, é muito reflexo disso aí. A gente vai entender mais ou menos o que aconteceu. Então vamos pegar aqui o nosso bloco. E aí, pessoal, vocês vão mandando dúvidas no chat também, vão compartilhando também com o pessoal que acham que possa ter interesse nesse tipo de assunto. E deixa um like também no vídeo para poder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos lá. Porque o YouTube é assim, quanto mais vocês interagem no conteúdo, mais ele entende que é um conteúdo relevante. Então, mais ele ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E, consequentemente, me ajuda também. Vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro, pessoal, deixa eu só dar aqui uns tab. Não quero vermelho, quero preto. Quem lembra do tanto que eu brigava com essas cores aqui? Por que o ponto ficou preto ou vermelho? Pronto. O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro ponto.
o banco foi uma quebra muito rápido. Quem já deu uma olhadinha por cima? Foi engraçado porque sexta-feira eu estava viajando, né? Eu fui de carro de Brasília para Goiânia. Assim, é pertinho, dá 2 horas de carro, a gente parou um pouquinho para comer e tal, foi bem tranquilo. Só que eu não estava olhando o mercado nem nada, estava na estrada. A estrada não tem nem internet. E aí, quando eu cheguei sexta-feira lá, eu também nem estava olhando nada. Fui jogar Squash com os amigos. Quando chegou lá, eu comecei a ouvir rumores assim de que tinha um banco quebrando nos Estados Unidos e eu nem dei muita bola, ninguém nem falou que banco era. No Brasil, quebraram 2 bancos mês passado, mas foram bancos bem pequenos, né? Então, assim, eu nem dei muita bola. Depois, ao longo do fim de semana, que eu fui vendo, que eu descobri que era o SVB, eu pensei, caramba, o negócio está um pouquinho mais sério do que eu imaginava. Só que foi muito de uma vez, porque as notícias de que o banco estava passando por dificuldades vieram na quarta-feira e o banco decretou falência na sexta. Durou 2 dias. Então foi muito rápido. Então vocês olharem como o futuro é extremamente imprevisível, né? Como que é difícil a gente conseguir prever as coisas, tentar estimar como que o futuro vai acontecer. As coisas acontecem muito de repente. Então é bem complicado. Assim, ninguém imaginava que o banco ia quebrar semana passada. E o banco quebrou em 2 dias. Então é bem. E é um banco grande. Então as coisas acontecem da forma que a gente menos espera. Por isso a gente tem que investir de forma que a gente esteja preparado para qualquer coisa que vá acontecer, mas nunca tentar antecipar as coisas, porque a gente não consegue ter certeza de nada. Mas independente do que aconteça, você tem que estar preparado. É assim que se investe por longo prazo. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Acabou que um banco chamado Silvergate, né, ele quebrou. Pelo que eu pesquisei já por aqui, deixa eu aumentar essa letra, senão vai ficar muito ruim para vocês lerem. Vamos lá. Silvergate é um banco de criptomoedas, né? Decretou falência. Assim, vários bancos, corretoras de criptomoedas decretaram falência nos últimos meses, porque as criptomoedas derreteram. Né? O FTX mesmo causou uma crise sistêmica no mercado de criptomoedas quando ele faliu. O cara foi preso e tal. Então, o negócio tá bem feio. Ignorar tudo. Fico agoniado com esse negócio vermelho. O negócio está bem feio no mundo das criptomoedas, que elas caíram com muita força nos último ano, vamos dizer assim, né? Do ano passado para cá. Então, muito banco corretor de criptomoeda quebrou. Só que aí, isso aqui acabou trazendo notícias, né, acendendo um alerta de que o SVB estava passando por apuros. Porque o que acontece? O SVB, o nome dele já diz, né? O nome do banco é Silicon Valley Bank. Silicon Valley, para quem não sabe, é o Vale do Silício, que fica ali na Califórnia, que é o berço de praticamente a maioria das empresas, startups, empresas de tecnologia, né, até as grandes como Amazon, Google, Meta, como todas essas grandes aí, todas nasceram no Vale do Silício. Então, é a região que é o berço dessas empresas de tecnologia. E o SVB é o principal financiador desse mercado. Né? Quase todas as grandes empresas de tecnologia, até mesmo as pequenas, startups, venture capital, aqueles investimentos também, né, de investidores anjo, praticamente quase todos estão ali. E o SVB, que era o principal financiador desse tipo de empresa. Então, o SVB, vamos botar assim, é o principal financiador de empresas de tecnologia. Vou botar assim, empresas de tecnologia, que startups de forma geral. E o que acontece também? Esse mercado como um todo sofreu muito nos últimos anos. Se a gente olhar empresas não, fundos, quer ver, ó, fundos aqui, deixa eu dar um zoom aqui, peraí, aí. Vamos colocar aqui no TradingView. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um fundo que ele só investe em empresas de tecnologia, disrupção, que é o RKK, a RK Innovation, que ele ficou muito famoso no início, ali em 2020, 2021, porque foi o boom dessas empresas. Por que foi o boom dessas empresas? Porque foi a época do dinheiro grátis. Né, o governo americano, o Fed, que é o Banco Central americano, estava injetando trilhões de dólares na economia, então tinha muito dinheiro circulando na economia, era muito fácil ter acesso ao dinheiro. Essas empresas de tecnologia, startups, elas demandam muito investimento para poderem rodar. Geralmente, as empresas não são lucrativas,
Elas vivem em 100% de investimento para poder financiar suas atividades até um dia darem lucro. Então, esse dinheiro muito fácil, muito dinheiro desse dinheiro foi parar nesse tipo de negócio, em empresas de tecnologia. Então, elas cresceram com muita força, contrataram um monte de gente e também teve um boom da internet durante a pandemia, que as pessoas ficaram presas em casa. Então, naturalmente, a internet cresceu muito, vendas online, tudo isso deu um boom gigantesco. Então, essas empresas cresceram demais naquela época. E aí, o RKK, vamos colocar aqui, eu quero colocar ele como linha. Cadê? Mais fácil de ver. Aí. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, de 2020, olha que doideira. Então, esse é um fundo que ele só investe, é um ETF, né? Mas é um ETF ativo, ele só investe em ações de tecnologia e disruptivas. Aqui foi o pico da Covid, que lembra que a bolsa caiu mais de 50% nessa época aqui. Ele caiu bastante também, ele estava ali de $60 para 35, ele caiu ali uns 40%. Mas olha só o crescimento gigantesco de valorização desse fundo até o início de 2021. Ele saiu ali de $35 para 155. Foi uma valorização absurda desse fundo. Essa foi a época que as empresas de tecnologia estavam voando. Voando. Tanto que a gestora desse fundo aqui, que é a Cathie Wood, que é uma mulher que é super famosa também, que ela é bastante focada em empresas de tecnologia, é a pessoa que estuda bastante esse mercado, chegou a falar que nesse topo aqui, as empresas de tecnologia estavam baratas ainda, porque ela estimava crescimento de 30% ao ano dessas empresas por uma década. Só que, assim, foi otimismo demais. Quando a era do dinheiro grátis acabou e o Fed começou a subir taxa de juros, parou de injetar dinheiro na economia, parou de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, as empresas perderam investimento, perderam capacidade de financiamento. Então, elas começaram a se desvalorizar, perder muito mercado. O mercado deu uma encolhida e começou a demitir, demissão em massa. Todas as empresas de tecnologia que você pesquisar aí, todas tiveram muitas demissões ao longo de 2021, 2022. E aí o fundo foi sofrendo. Se a gente pegar início de 2021, olha lá, aí ele foi caindo. Saiu ali de $150, foi caindo, caindo, até hoje que está ali $36, que é o quê? O fundo da pandemia. Lembra que ele chegou a 35, foi o pior valor? Ele chegou a estar pior, 29 aqui. Chegou a entregar tudo que ele ganhou nesses 2 anos. Então, olha o gráfico, que maravilha. Uma montanha-russa. Subiu, desceu. Isso aqui é claramente, você consegue ver o ciclo econômico certinho aqui. Então, o que acontece? O SVB, como principal financiador das empresas que esse tipo de fundo investe, você pode ver que ele também perdeu bastante capacidade de financiamento. E outra coisa, tá? Que é o principal importante, não foi isso aqui que causou a quebra. É meio que as causas são iguais. Um dos principais pontos para esse tipo de empresa perder muito investimento, capacidade de financiamento, foi a taxa de juros americana, que em 2020 estava em zero, era 0,025, eles não têm uma taxa fixa, né? 0,025, ou seja, dinheiro grátis, era muito barato tomar empréstimo, financiamento, dinheiro para todo lado. Hoje está em 4,5% a taxa de juros americana. A nossa taxa também, brasileira, estava em 2% em 2020 e hoje está em 13,75% ao ano. Os Estados Unidos saiu de 0 para 4,5%, que também é muito alto. 4,5% é uma taxa bem alta para o mercado americano, porque, assim, naturalmente, a taxa de juros americana vai ser sempre mais baixa que a brasileira, porque é um país, uma economia muito mais segura. É um porto seguro, né? É o país mais seguro que existe no mundo para você poder investir. Tanto que comprar tesouro americano, né? O tesouro direto americano, relacionado ao tesouro direto, né? Tesouro direto, mas se comprar dívida pública americana, é considerado o investimento mais seguro que existe no mundo. Então, isso aqui é muito, 4,5% do mercado americano é bem forte. E isso deu uma porrada muito forte nesse mercado de tecnologia. E aí vem um ponto. O SVB quebrou não só por causa disso, aqui é só a ponta do iceberg. O que realmente fez ele quebrar, vamos voltar aqui, foi não só o aumento da taxa de juros americana, mas o principal ponto foi que ele fez investimentos no time muito errado. Vamos lá, como é que um banco funciona? Ele recebe dinheiro de um lado e empresta esse dinheiro do outro. Ou seja,
Vamos dizer que você vai lá no banco, no SVB, e coloca na sua conta corrente $1.000. Aquele dinheiro não fica parado lá na sua conta. Aquele dinheiro vai ser emprestado. Talvez vai chegar lá uma startup, tipo a Silvergate, e vai pedir lá $1 bilhão emprestado. Daquele 1 bilhão vai estar os seus $1.000 lá no meio. O dinheiro não fica lá. O seu dinheiro no banco ele é um dinheiro virtual, ele não existe. Até porque banco tem a capacidade de criar dinheiro, assim como um banco central. Ele consegue criar dinheiro, um banco. Ele pode emprestar mais do que ele tem. E não só pode, como todos os bancos fazem isso. E a gente calcula isso, quanto que o banco tem emprestado em relação ao quanto que ele tem realmente depositado nele, é o índice de Basileia, que inclusive foi criado depois da crise de 2008, para evitar que uma crise daquela magnitude ocorresse novamente. O índice de Basileia hoje exige, se não me engano, que para cada dólar depositado você possa emprestar $18. Ou seja, ainda assim é muito, né? Quer dizer, era menos. Isso era no início, agora é menos. Eu acho que é menos de $10, eu acho. Não lembro de cabeça quanto que é, quanto que eles permitem. Mas existe um percentual limite ali considerado seguro, tá? Que é por volta ali de uns 15, 20%. Ou seja, o banco só tem de 15 a 20% de todo o dinheiro depositado nele. O que isso quer dizer? Que os bancos não conseguem pagar todo mundo que queira sacar o dinheiro. Se todo mundo que tem conta no Itaú for sacar o dinheiro amanhã, o Itaú quebra. Ele não tem aquele dinheiro todo. Todos os bancos trabalham assim. Então, o banco trabalha na confiança. Você bota o dinheiro no banco confiando que ele vai te entregar aquele dinheiro de volta. Porque aquele banco não está lá, ou o dinheiro não está lá. O banco gira o dinheiro. Às vezes você bota lá, você, por exemplo, compra um CDB de um banco e ele te paga 100% do CDI aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, vamos dizer que ele está pagando ali 4% ao ano para você comprar ali a dívida do banco. O CDB é a dívida do bancário. Só que aí ele pega esse dinheiro e empresta lá para a Silvergate, por exemplo, só que a 6% ao ano. Ou seja, ele te paga 4% ao ano e recebe da Silvergate 6% ao ano. Então ele ganha esse spread de diferença, ele ganha ali 2% ao ano no seu dinheiro. Ele bota o seu dinheiro para girar e ele ganha em cima daquilo, ele ganha em cima do seu dinheiro. Só que o dinheiro não existe, ele empresta mais muitas vezes. Vamos dizer que ele tem lá em depósito $1 bilhão. Aí chega uma empresa grande e fala assim: pô, eu quero pegar 2 bilhões emprestado. Ele empresta, mesmo sem ter o dinheiro. Então, isso aí bem perigoso. Foi isso que de fato fez o SVB quebrar, tá? Foi a corrida bancária que se chama, que é quando todo mundo quer sacar o dinheiro ao mesmo tempo, porque acabou a confiança no banco, as pessoas não querem deixar o dinheiro lá mais. Então começam a sacar o dinheiro e aí o banco quebra. Foi por isso que ele quebrou tão rápido, porque quando a Silvergate decretou falência, apareceu ali indícios de que o SVB tinha problemas, que ele não estava conseguindo pagar. E o principal indício disso foi o seguinte: ele tomou dívida lá em 2020, quando a taxa de juros americana estava em 0%. Então, vou colocar assim: ele tomou dívida, vou botar assim, SVB tomou, se não me engano, foram $2 bilhões em dívida. Não vou colocar o valor aqui, que não faz tanta diferença também, mas foi um valor bem relevante. Tomou dívida. Não, mentira, foi muito mais que isso. 2 bilhões foi o prejuízo que ele tomou, que ele vai falar daqui a pouco. Foi muito mais que 2 bilhões que ele tirou em 2020. Até porque é um banco gigante. $2 bilhões para um banco desse tamanho não é tanto dinheiro assim. Assim, é muito, mas não é algo super gigantesco. Então, a SVB tomou dívida em 2020, uma taxa de 0%. Ou seja, ele pegou ali, lógico que não é 0% exatamente, é 0,25%, se não me engano, porque a taxa era flexível. E 0%, assim, não teria rendimento nenhum. Qual o problema disso? Não é que ele tomou dívida, ele emprestou, né? Qual que é o problema disso? Quando você tem ali, vamos dizer que você compra um título do Tesouro Direto lá em 2020, você comprou, vamos dizer que você comprou o título de 2020. Vamos abrir aqui para você ver como é que funciona essa questão. Eu vou abrir o Tesouro Direto, você vai entender. É a mesma coisa com o mercado americano. Só vão mudar os valores, mas assim, a economia funciona assim, então vai ser assim em qualquer lugar. Se você olhar aqui em títulos, preços e taxas, vamos dizer que você pegou o Selic lá 2029, 2026.
Na verdade, tenho que apertar outro lugar aqui para ver isso. Aqui, ó. Não, peraí. Aqui, ó, histórico de preços e taxas. Selic 2026. Resgatar. Você pode ver que o preço e a taxa, eles são descorrelacionados. O que isso quer dizer? O que é a taxa? A taxa é o quanto que ele te paga. Tá vendo? Tá aqui, ó. 13%, 12%, 13%, 13%, hoje caiu para 12,5%. Isso é o quanto vai render seu investimento, tá? Ao ano. É a taxa, é o quanto que seu dinheiro vai render quando você compra o título. Vai render o quê? 13% ao ano. Se você comprou no dia 1º de março, vai render 13% ao ano até o vencimento, que é lá em 2024. Esse é o pré-fixado. Eu queria pegar o Selic. Então, por isso que ele está tão... O Selic é menos volátil. Porque a taxa dele é só esse deságiozinho em cima da Selic, né? Porque ele é um pós-fixado, ele vai render junto com a Selic. Então, ele vai render ali hoje 13,75% ao ano, mais esse percentual, que hoje está em 0,09%. Mas essa taxa aqui funciona da mesma forma. Você pode ver que ela é inversa ao preço. Quando a taxa cai, o preço sobe. Se o site resolver ajudar a gente. Aí. Quando a taxa cai, o preço sobe. O que isso quer dizer? Por que isso acontece? Um título que o prefixado é mais fácil de ver isso, como eu estava vendo. Porque o prefixado ele paga sempre o mesmo valor, independente de tudo. Se você comprou um título, vamos botar aqui um ano. Todos os anos. Aqui, ó. Lá em 2020, o prefixado estava pagando 6% ao ano. Se você comprou um título prefixado que é o mesmo título, tá? É o 2026, ele vai vencer na mesma data. Só que se você comprou esse título lá em 3 de agosto de 2020, ele te pagou, e está te pagando até hoje, 5,38% ao ano. Se você comprou esse título agora, ele está te pagando 12,38% ao ano. O mesmo título. Ou seja, é muito melhor você comprar ele aqui no dia 13 de março do que foi você comprar ele em agosto de 2020. Porque é o mesmo título, o mesmo risco, o mesmo vencimento. Lógico que agora o vencimento está mais próximo, diminuiu um pouquinho o risco, isso aí. Mas a diferença é muito grande. E é muita coisa parecida entre eles, né? É o mesmo título. Só o prazo que está um pouquinho mais curto agora, mais próximo do vencimento. Mas aí ele paga muito mais agora do que pagava antes. Ou seja, qual é mais valioso? Quando você vê o preço, é inverso. Ele vai caindo. Aqui no prefixado não muda tanto aqui. Mas olha só como é que, no gráfico, né? Mas olha só como é que o valor muda. Ele estava lá 600, aí foi 700, né? Começou a cair. Porque ele vai variando bastante com esse preço. Ou seja, isso aqui é a marcação a mercado. Todos os anos. É porque ele é um título mais novo, né? Olha lá. Olha aqui como é que ele variou bastante. Olha o preço. Ele foi subindo. O que acontece aqui é que eles estão... O título tem a marcação a mercado, que é o seguinte. Você, às vezes, consegue a rentabilidade superior ao que o título te propõe, ou seja, 13% ao ano, se você vender no momento certo. Ou seja, se você comprar um título que, numa época, está rendendo muito, o prefixado, por exemplo, pagando ali 15% ao ano, vamos dizer que ele chegou a um patamar desse, e aí, se você vender ele quando ele está pagando, sei lá, 10% ao ano, ele vale mais do que o título de hoje, porque o seu paga 15% ao ano. O de hoje vai pagar 10% ao ano, né? Esse é somente um exemplo. Ou seja, o valor do título muda. Agora, o oposto não acontece. Você emprestar o dinheiro ali. Cadê? Deixa eu voltar aqui pro... Na verdade, que ele tomou dívida. Estou bugando aqui mesmo. Eu corrigi errado. O que acontece é que esse título 0,25%, ele estava pagando muito pouco. Ou seja, qual que é a chance do banco conseguir vender esse título com lucro superior, né, ao que é contratado? É se a taxa cair mais do que estava ali naquela época. Ou seja, a taxa cair é literalmente zero. O que ele pegou foi mais... Essa aqui é a taxa americana, tá? A taxa de juros americana, mas ele não pegou esse valor certinho. Se não me engano, foi 0,75%, coisa assim, que ele pegou na média dos títulos ali. Lógico que cada captação foi um valor diferente.
É que a taxa de juros americana estava nesse patamar naquela época. Mas é a taxa que o banco consegue emprestar ou tomar a dívida vai ser lastreada essa taxa de juros americana. A chance de conseguir era se a taxa caísse mais do que isso, chegasse a zero ou a taxa negativa, que pode acontecer. Tá? A taxa negativa acontece também. O Japão, por exemplo, tem taxa de juros negativa. Ele conseguiria uma marcação ao mercado, um ganho de marcação ao mercado positivo, caso isso acontecesse. Ou seja, era uma dívida muito arriscada, porque a chance da taxa de juros aumentar era bem maior do que diminuir, porque já estava próximo de zero. E esse descasamento aqui, e aí tem um descasamento, né, entre ativos e passivos. Que é o quê? Ativos e passivos é a relação entre o dinheiro que o banco captou por fora, né, de depósitos, e os passivos é o que ele deve, né? Aí, no caso, o descasamento é o quê? Existe vencimento entre esses títulos. Tem os de curto prazo e os de longo prazo. A gente vai ver isso aqui quando a gente for abrir o balanço patrimonial do SVB. Tem os de curto e longo prazo. Geralmente, os de curto prazo é o que o banco usa para dar mais liquidez, ou seja, ele vende com mais frequência os de curto prazo. Aí tem os outros que ele deixa de longo prazo amadurecer, ele segura até o vencimento. Quando vence, ele recebe aquele dinheiro. E outros ele gira um pouco mais, para dar liquidez ao banco. Só que aí que acontece que muitas vezes existe o descasamento do quê? É parecido com o que quebrou lá as americanas, a manipulação. É bem diferente, mas dá para dar uma ideia, que é o quê? A Americanas ia lá e comprava alguma coisa parcelado, por exemplo, quer dizer, comprava à vista e vendia parcelado. Ou seja, ela comprava ali 500 mil televisões, tudo à vista. Pagava o fornecedor de uma vez. Ou pagava até parcelado, muitas vezes, se for uma grande compra, mas é poucos parcelamentos. Ou pagava um pouquinho atrasado, com alguns meses de atraso, mas assim, ela paga mais certinho. Enquanto que as pessoas que compraram a televisão, muitas vezes dividem 12, 18 vezes. Então, tem um descasamento entre o quanto que ela tem que pagar e o quanto que ela recebe. A mesma coisa aconteceu com o SVB. E aí, para ele conseguir honrar as dívidas dele, ou seja, pagar seus credores, ele estava sem dinheiro, porque ele estava sem dinheiro para receber. O que ele teve que fazer? Vender os títulos de longo prazo. E quais eram os títulos de longo prazo? Os títulos que ele pegou aqui, ó, em 2020. Ou seja, como a taxa de juros americana saiu de 0,25 para 4%, quer dizer que a marcação ao mercado foi o oposto. Os títulos estavam com prejuízo. É possível você ter prejuízo em renda fixa, caso você queira fazer a marcação ao mercado errado, como foi o que aconteceu com o SVB. Caso você. Se você comprou um prefixado lá em 2020 e quer vender esse título hoje, você vai perder dinheiro, porque ele está pagando muito mais hoje. Ou você vai ter uma rentabilidade ridícula, muito fraca, porque você teve retorno ao longo do tempo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Principalmente quando você investe em renda fixa. Eu mesmo não gosto de marcação a mercado. Se você comprou título de renda fixa, você tem que segurar até o vencimento. Agora, o banco, lógico, ele trabalha de forma diferente. E aí, ele estava precisando de dinheiro e não tinha dinheiro. O que ele fez? Vendeu os títulos lá de longo prazo, só que vendeu com prejuízo. Então, ele vendeu os títulos de longo prazo com prejuízo de 2 bi dólares. Esses títulos. E aí, na quarta-feira, teve um anúncio. Quarta-feira foi que dia? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu botar só para botar a data certinha. Dia 8. Então aqui já começou o indício de que tinha problema no banco. Dia 8/3, se não me engano, dia 8/3 foi o dia que ele vendeu os títulos, e logo depois o banco anunciou que iria fazer uma emissão de ações. Então, vou botar o dia certinho, vou falar assim, anunciou uma emissão de ações. O que é uma emissão de ações? É uma forma do banco conseguir se financiar, levantar dinheiro. Quais são as formas que uma empresa pode se financiar? Ela pode conseguir botar dinheiro no caixa. Ou pode ser pelo seu fluxo de caixa operacional, né? Ou seja, a sua operação principal, que no caso do banco é o spread bancário, né? Ele paga para você um valor e empresta o seu mesmo dinheiro por um valor mais alto. E ele ganha essa diferença. E também outras coisas, vende serviços e tal, né? Você às vezes paga anuidade de cartão de crédito, paga anuidade de conta corrente.
serviço de transferência bancária e tal, todas essas coisas. Então, essa é a forma do banco ganhar dinheiro com a sua operação. Outra forma é por financiamento, ou seja, tomar dívida. Pode ir lá e tomar uma dívida. Né? O CDI mesmo, no Brasil, no caso, o CDI é o quê? É a taxa de juros que os bancos emprestam dinheiro entre si. Isso é o CDI. Né? Se o Itaú emprestar dinheiro lá para o banco ABC, se for 100% do CDI, que é a taxa de juros do banco, é o crédito interbancário. Tem essa forma de tomar empréstimo, tem a forma de você das suas operações e tem outra forma, que é você poder vender ações. Você pega ações da empresa e vende no mercado, vende na bolsa de valores. Pessoas vão comprar as ações da empresa. Esse dinheiro vai entrar para quem vendeu as ações. No caso, foi o próprio banco, a própria empresa. Isso é emissão de ações. Só que essa é a forma que é mais prejudicial aos acionistas. A forma mais tranquila é pelas suas operações. A empresa vai gerar caixa pelas suas operações, é uma empresa lucrativa. A forma um pouquinho mais, que pode ser tranquila ou não, é tomar dívida. Depende da estrutura de capital da empresa, seus projetos, seus investimentos. Essa é a forma mais prejudicial. Por quê? Porque você dilui os acionistas. Vamos dizer que você tem ali 1% da empresa. Vamos dizer que tem 100 ações na bolsa, no mercado, e aí você é dono de uma ação. Aí você tem 1% da empresa. Mas vamos dizer que agora tem 150 ações no mercado e você continua sendo dono de uma ação. Ou seja, a sua participação na empresa agora é muito menor. Então você é diluído. Quando a empresa, por exemplo, pagar dividendos, vai ser um dividendo distribuído em 150 ações, não mais em 100 ações, aquele mesmo valor. Então você vai receber menos. Você é diluído. A participação dos lucros da empresa é menor. Então a emissão de ações é prejudicial e geralmente é a última forma que a empresa busca de se financiar. A emissão de ações só é positivo, só é bom quando as ações estão hipervalorizadas. Aí é bom. A Tesla fez isso, por exemplo, em 2020. A Tesla tinha estrutura de capital super delicada, a empresa também tinha muito endividamento, estava passando assim, por umas certas dificuldades. Em 2020 as ações explodiram, eles venderam ações a rodo. Mas por que foi bom? Porque ele queria levantar, o Elon Musk falou assim, quero levantar 15 bilhões de dólares. Ele vendia poucas ações, porque as ações estavam valendo muito. Então, a diluição era pequena, havia diluição, mas era pequena, porque ele vendia poucas ações. E o dinheiro que entrou na empresa arrumou completamente a casa. Ou seja, para os acionistas, teve muito mais benefício do que malefício. Agora, aqui não. As ações já estavam desvalorizadas. As pessoas já estavam vendo que tinha problema no banco. Então, vender ações no desespero, quando as ações estão em baixa, é muito ruim. É por isso que é bom uma empresa, a empresa quer que as suas ações sejam bem valorizadas. Muita gente pergunta isso de vez em quando. Por que a empresa deseja que as ações estejam valendo muito? Por que a empresa deseja que as ações estejam valorizadas? Muito por conta disso. Ela consegue se financiar com muito mais facilidade. A empresa, e até mais seguro para a empresa. Às vezes, para ela tomar um empréstimo, ela consegue tomar um empréstimo mais barato quando as ações valem muito. Porque quem está emprestando dinheiro sabe que se ela tiver problemas para pagar, ela pode vender algumas ações ali e vai conseguir levantar o dinheiro que precisa. Então, é muito bom para as empresas quando as ações estão valorizadas, até mesmo para os sócios da empresa, porque eles são donos das ações. E o sócio, às vezes, quer levantar dinheiro para uso próprio mesmo. O cara que, sei lá, comprar um jato, ele vai lá e vende, ao invés de ter que vender 500 mil ações, ele vende 200 mil, por exemplo, se a ação estiver valorizada. Então, ele abre mão de pouco do seu investimento para poder levantar muito dinheiro. Então, é sempre bom quando as ações estão valorizadas. Agora, quando é emissão de ações com ações em baixa, isso é péssimo, porque tem que vender muita ação de diluição gigantesca para levantar uma miséria. Quando ela anunciou essa emissão de ações, só que nem deu tempo de começar, porque o banco já quebrou antes mesmo desse processo iniciar. O Paulo mandou aqui, boa noite. Boa noite, Paulo. Bom de investimento mesmo é o William Bigode, o Scarpa que recomendou. O Paulo, pelo jeito, é palmeirense. Então, quando anunciou isso aqui, foi uma martelada final. Falei assim, ó, esse banco tá lascado. Alguma coisa está acontecendo ali. Se ele quer emitir ações, é porque, nesse momento, é porque a coisa está muito feia. E aí, isso tudo gerou uma corrida bancária. Quando isso acontece, aí lascou tudo.
A corrida bancária é o quê? Todo mundo vai lá no banco sacar todo o seu dinheiro. Ó, por exemplo, eu uso o Bradesco como, como conta corrente. Se eu vejo que o Bradesco está passando por muitas dificuldades, eu não quero deixar meu dinheiro lá, porque existe a chance do dinheiro sumir, né? Porque lembra, o banco empresta muito mais do que ele tem. Ou seja, todo mundo sabe que o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. Se todo mundo sacar o dinheiro, ele não consegue pagar. Então, quanto antes você conseguir sacar seu dinheiro, melhor. Às vezes você consegue garantir seu dinheiro antes que ele acabe. Então, todo mundo pensa assim, e aí todo mundo vai no banco. Às vezes o banco nem estava passando por dificuldades. Isso é até chamado aquela profecia autorrealizável. Vamos dizer que, sei lá, alguém muito importante vai lá e fala assim: ó, o Bradesco está quase quebrando. Alguém com muita influência. No outro dia, vai chegar uma porrada de gente sacando todo o dinheiro do Bradesco. E aí, muita gente no banco vai assustar outras pessoas que também vão correr no banco, vão tirar tudo. Aí, às vezes, o banco nem estava passando por dificuldades, mas agora tá, porque foi a profecia autorrealizável. A corrida bancária é mais ou menos isso. Às vezes, assim, a profecia já tinha acontecido, o banco já estava passando por dificuldades, mas isso aqui é a cartada final, é a última gota. Secaram o banco, ele falou: não tenho mais dinheiro, não consigo pagar todo mundo. Pum, fechou, acabou as operações. Então, sexta-feira, sexta, que foi dia 10, né, se não me engano. 10/3/2023, o banco declarou falência. Quebrou, né? O que acontece depois? Lá nos Estados Unidos tem o FDIC, né? FDIC, como eles chamam. Que é o quê? É similar ao nosso FGC. É o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, no Brasil, né? Ele é privado. Nos Estados Unidos, ele é público. O FGC ele nasceu inspirado no FDIC. Tanto que o valor é o mesmo. Só que o FDIC é $250 mil, que ele protege, e o FGC é R$ 250 mil. Ou seja, na verdade não é o mesmo, né? O FDIC protege 5 vezes mais. Só que lá é público, é o Fed que comanda isso. Então, o que ele falou? Aí, igual se o banco no Brasil quebrar. Se tem dinheiro naquele banco, você tem proteção do FGC. Qualquer banco. Porque isso aqui no Brasil é privado. Todos os bancos se organizam ali. Como é que é o nome daquela agência? Agência não é. Perdi o nome. Mas é aquela agência reguladora dos bancos, mas é privada, não é pública. É uma união dos bancos. O FGC, ele é como se todos os bancos colocassem dinheiro ali. Ou seja, se os bancos quebrarem, os outros se ajudam. É como se fosse a união entre os bancos. O FGC é mais ou menos isso. Porque isso cria muito mais garantias para o investidor e acaba facilitando que os bancos levantem dinheiro, que as pessoas botem dinheiro no banco. Que as pessoas sabem que, assim, se esse banco quebrar, o FGC me protege. O que tem problemas, tá? Às vezes, o FGC não é as mil maravilhas, não. E o FGC também só consegue cobrir 5% de todo o sistema bancário. Então, se acontecer uma crise sistêmica assim do todo o sistema bancário, você não vai conseguir ter os R$ 250 mil protegido. Tanto que o FDIC, por exemplo, não conseguiu pagar todo mundo durante a crise de 2008. E assim, o FDIC é muito mais forte do que o FGC. E não conseguiram pagar os $250 mil para todas as pessoas, porque foi uma crise muito grande, muitos bancos fecharam, e bancos muito grandes, como o Lehman Brothers, aquele Bear Stearns, alguns bancos bem grandes. Então, foi assim, bem feio. E aí não conseguiram pagar todo mundo. Então, a FGC pode acontecer a mesma coisa, tá? Não é 100% garantido. E também pode demorar para você receber seu dinheiro. O FDIC, ele foi acionado, porque o banco quebrou, e ele já falou, né, que segunda-feira, hoje, as pessoas teriam acesso ao seu dinheiro, né, até $250 mil. Só que aconteceu que, deixa eu botar só para complementar aqui, foi acionado. O que aconteceu é que depois olharam que somente 3,5% mais ou menos, acho que era mais ou menos isso, de todas as pessoas físicas e jurídicas que tinham dinheiro no banco, somente assim, uns 3% tinham menos de $250 mil aplicados no banco. Ou seja, 97% de todo mundo não ia conseguir recuperar tudo, ia perder dinheiro.
Só que aí a Janet Yellen, que para quem não sabe é a secretária do Tesouro americano, que é quase que a segunda pessoa mais importante depois do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ali do Banco Central americano. Ela falou que o FDIC, na verdade, iria, nesse caso, cobrir 100% de tudo que foi colocado. E tem empresas lá com bilhões de dólares no banco. Bilhões. Imagina você perder bilhões. Às vezes a empresa falha, ela quebra. Tem muita empresa que tinha todo o dinheiro naquele banco da empresa. Tudo que ela possui estava ali. Então, imagina só, a empresa simplesmente acorda e fala, não tem mais dinheiro, acabou. O banco quebrou, eu vou ter 250 mil dólares, o resto que exceder aí sumiu. Às vezes uma empresa gigantesca, 250 mil dólares é nada. Às vezes não paga nem a folha salarial dos caras. Então a empresa quebra, ela fecha. Como o Fed não é besta, ele sabe que se deixasse as empresas quebrarem, o estrago ia ser muito maior e o prejuízo para a economia americana ia ser muito maior do que somente o valor que eles cobririam. Eles vão cobrir 100% do valor. Não falaram que vão pagar todo o 100% do valor hoje, né? É somente o que realmente é coberto pela FDIC. O resto vai ser recebido em algum momento. Então eles vão cobrir tudo. E outros bancos já foram fechados por agências reguladoras hoje, inclusive. Ou seja, pode ser que a coisa se estenda um pouquinho mais. Agora vamos lá. Contei a história. Já entenderam mais ou menos o que aconteceu e tal. Vamos partir para a parte 2 aqui. O Paulo até comentou, parecido com seguros, se todos derem sinistro, acaba a seguradora. Exatamente. A seguradora não consegue pagar todo mundo. Quem realmente paga a seguradora são os clientes que nunca usam seguro. Tanto que se você usar demais o seguro, você não consegue renovar seu seguro, né? Vai ficando cada vez mais caro, até um dia que a seguradora fala, não quero você aqui. E aí já era. Vamos lá, análise do Silicon Valley Bank. Quase que eu pulei essa parte, porque eu fui abrir hoje à tarde, o site de relações com investidores do SVB. E ele estava fora do ar. Eu pensei, até faz sentido, o banco não existe mais, por que eles vão manter o site ativo, né? Isso com certeza gera custo, mas ele voltou. Eu abri hoje e consegui ver. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Sai daí, meu filho. Sair. Deixa eu botar aqui na abinha. Tá aqui. Então, já abri aqui o SVB. É o seguinte, o SVB, na verdade, ele não é só o banco, né? São várias empresas. Você pode ver aqui, ó. Então, o Silicon Valley Bank, que é esse que quebrou mesmo, que é a principal perna dele, só que o SVB mesmo é a holding. Tem essa Private, a Securities e a Capital. Que aí a Capital é de Venture Capital, né? Para investimentos ali de startups e tal. A Securities é relacionada a investimentos mesmo, como se fosse uma corretora de investimentos. E a Private é para bilionários, milionários e tal, pessoas com muito dinheiro. Então, abrir aqui o seu relatório. Para quê? Para a gente poder ver mais ou menos o que aconteceu com a empresa. O último annual report da empresa foi dia 24 de fevereiro. Será que tem alguma outra coisa aqui? Vamos olhar aqui, SEC Filings. Aí tem aqui os comunicados, assim, estamos lascados. O que tem de importante mesmo? Não tem nenhum trimestral 2023, opa, 2022. Não. Tem um anual, que é o 10K, que é o último mesmo. Vamos abrir aqui para a gente ver. Maravilhoso 10K, que todo mundo odeia porque ele parece ser super complexo, chato, gigante, mas na verdade é bem simples ver isso aqui. Eu só quero dar um zoom. Aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver. SVB Financial Group, lá de Santa Clara, Califórnia. Então aqui, pô, parece ser gigante, assustador, tem 193 páginas, só que a gente não precisa ler tudo, né? Inclusive, esse Risk Factors aqui,
que são que os fatores de risco, eu até recomendo, né? Sempre que dá o pessoal do curso do Investidor Alpha, quando eu tenho a aula sobre como analisar o 10K, eu falo, pô, quando você for olhar a empresa pela primeira vez, leia essa área aqui, ó, Business e Risk Factors. Porque com certeza vai estar lá os riscos que quebraram o banco vão estar descritos ali. Se você lê esse Risk Factors, você começa a entender. Olha lá, risco de crédito, risco de mercado, liquidez. É o que aconteceu que derrubou o banco. Então, todos os riscos. E ele vai explicando tudo. Então, esse tipo de coisa ler isso aqui te ajuda a entender como que a empresa funciona e o que você espera dela. Deixa eu voltar para o sumário aqui para a gente poder ir para o que a gente realmente quer ver. Aí depois, o mais importante é esse item 8 aqui no caso, que são seus financial statements, que aí no caso são os seus relatórios financeiros. Vamos lá. Aqui lá na página 91. E aí, não vai não? Então tá aqui. Aí vai mostrando tudo. Aí que tem coisa pra caramba. Vamos descer aqui, que os primeiros geralmente tá aqui. Esse é o balanço patrimonial. Quando a gente avalia um banco, é porque assim, a análise de banco é diferente da análise de outras empresas, né? O banco funciona de uma forma diferente. Vou dar um zoom maior aqui. Pronto. Vocês vão ver o seguinte. Aqui que realmente entrega que o banco estava ali passando por dificuldades. O que acontece? Hoje é óbvio, porque está com o viés da retrospectiva. As coisas sempre são óbvias depois que acontecem. Antes de acontecer, nunca é óbvio. Se fosse óbvio, ninguém estava passando por apuros, né? A corrida bancária aconteceria muito antes. Nenhuma empresa ia se lascar, porque assim, os dados são públicos. Qualquer pessoa pode olhar isso aqui e tomar as conclusões. Por que ninguém tomou suas conclusões? Porque antes não era óbvio. É óbvio agora que a bomba estourou. Que é o seguinte. Ele tem aqui esse Available for Sale Securities, que é o quê? São os seus investimentos de curto prazo, aqueles que eu falei de liquidez, que o banco gira bem mais, ele compra e vende com mais frequência para dar liquidez ao banco. Quando precisa de alguma coisa, o dinheiro vai e vende alguma coisa. Quando está com mais dinheiro, ele compra tal, e isso aí ele mexe bem mais. São títulos de curto prazo. E esse Held to Maturity é o quê? São os que ele segura até o amadurecimento, que é o vencimento. Ou seja, você compra um título com vencimento lá em 2030, ele vai segurar até 2030. E quando é 2030, ele vai receber esse dinheiro. Igual quando a gente investe, por exemplo, um tesouro, sei lá, prefixado 2024. Você às vezes pode segurar até 2024. Ou você pode vender antes. É a mesma coisa aqui. Aí, o que acontece é o seguinte. Tá vendo que ele coloca aqui o fair value e os valores são diferentes do que ele tinha aqui? Porque é o seguinte, vamos lá. Tentar explicar de uma forma mais simples. O valor do que ele coloca no balanço patrimonial é o valor de compra daquele ativo. Ele não coloca o valor que vale, de fato, pela marcação ao mercado. Lembra que os títulos que quando eu abri aqui o Tesouro Direto, como os títulos públicos variam de preço, que existe marcação ao mercado, ou seja, você comprou ali um prefixado 2020, esse mesmo prefixado hoje, ele vale menos. Por quê? Porque o prefixado antes pagava 6% ao ano e hoje paga 13%. Então, o que paga 6% ao ano vale menos. Isso aí é a marcação ao mercado. Só que o que ele coloca é o quanto que foi pago, não quanto vale. E aí, quando o banco precisou levantar dinheiro, ele foi vender esses ativos. Quando ele vendeu, tomou um prejuízo bilionário. Por quê? Porque, na verdade, não valia aquilo. Né? Ele pagou um valor, o que vale é diferente. Então é aquilo. Hoje parece ser óbvio. Ah, meu Deus, como ninguém viu isso. Todo mundo viu, é porque não parecia que era um problema. Depois que a bomba estoura, porque isso aqui é normal. Acontece com qualquer ativo que você compra tem marcação ao mercado, né, de renda fixa. Só que depois, eles têm que olhar também os descasamentos de ativos e passivos, quando ele tem que pagar suas dívidas. Foi isso que aconteceu. A análise é um pouquinho mais profunda do que somente olhar. Ele pagou tanto e hoje vale tanto. Então o banco está, na verdade, com muito menos. Quando você vai dar o balanço patrimonial dele, olha lá, ele tem 16 bilhões, tá vendo?
Stockholders Equity, esse é o balanço patrimônio líquido, quer dizer. Tá aqui, ó, total, SVBFG, taranã, Stockholders Equity. É o patrimônio líquido dos acionistas. Quando você corrige esse valor, ele abaixa para coisa de 1 bilhão. Não tinha 16 bi de patrimônio líquido, tinha 1 bilhão. Quando você faz essa correção do valor justo dos ativos. Aí, os outros aqui, por exemplo, esses statements of income e tal, são relatórios que a gente não usa tanto para analisar ali um banco, né? Que a análise é diferente. Aqui o fluxo de caixa é bem diferente. Então, aqui a gente vai olhar, assim, não tem muito o que olhar na empresa. Deixa eu voltar, cadê? Tá aqui. O ponto mais importante era esse, essa correção aqui dos seus ativos. Tá? Então, essa análise aqui do SVB se resume a mais ou menos isso. Que ele comprou ali os ativos na hora errada, foi um erro de análise, provavelmente, do pessoal. Assim, né? Às vezes não é nem um erro de análise, tomaram risco, né? Tomaram risco e aí o risco às vezes se concretiza. A situação da economia americana foi um pouquinho pior do que imaginavam, por exemplo. Tomaram risco e esse risco chegou. Então, bateu na empresa. Aqui é o ponto mais importante. O que realmente a gente interessa em banco é mais ou menos isso. Se você for olhar o ROI dele também, que a gente não tem isso aqui no 10K, né? Mas o ROI do banco também foi sofrendo nos últimos anos, foi caindo, foi vendo que o banco foi ficando menos eficiente. Cadê? Deixa eu voltar aqui pro nosso. Então, vou botar aqui, ó, ativos. Eu vou botar HTD, é aquele Health Maturity, porque é como ele chama mesmo no relatório, tá? Os ativos da HTD. Com o valor corrigido bem abaixo do valor pago. Vamos botar aqui que o patrimônio líquido caiu de 16 bi para, vou botar aqui aproximadamente 1 bi. Eu não fiz a conta certinha, fiz de cabeça. E aí, vamos lá então. Agora, e o ponto 3? Risco de contágio no mercado. O que é um risco de contágio? É a bomba não parar por aí. O problema é continuar. Ou seja, como foi a crise de 2008? Os bancos foram quebrando, foi um efeito dominó. Porque os bancos estão interligados, né? Bancos também tomam empréstimo com outros bancos. Outras empresas tomam empréstimo com os bancos. Quando o banco quebra, afeta todo o mercado ali, todas as empresas envolvidas. Tanto que o Nubank, por exemplo, ele teve que fazer um comunicado, né? Não só o Nubank, porque o Nubank é o maior banco digital brasileiro, mas o Banco Inter, o C6 também, tiveram que soltar comunicados dizendo que eles não tinham, na verdade, dinheiro lá com o SVB e tal. Porque as pessoas ficaram preocupadas, porque esse tipo de empresa, mesmo essas startups, fintechs e tal, que são empresas que realmente buscavam financiamento com o SVB. Esse era o foco deles. Coloquei aqui, né? Principal financiador de empresas de tecnologia, que já é um setor que está sofrendo bastante. Fintechs não dão lucro, né? No Brasil, o Nubank conseguiu um lucro miserável ali. O Banco Inter já conseguiu um trimestre ou outro, se não me engano. Mas, de forma geral, eles são bastante, sim, um pouquinho mais arriscados que a média. Então, esse risco de contágio é o que? A coisa estourar e virar uma bomba aí para todo lado. É tipo uma crise de 2008. Esse é o principal medo das pessoas. É a coisa não parar por aí. O que acontece? A gente tem que entender que aqui foi um risco, vou botar assim, foi um caso isolado, não foi sistêmico. Isso quer dizer, o caso isolado é que foi um erro de análise do pessoal do banco. Tomaram dívida na hora errada, não conseguiram fazer uma boa gestão ali de casamento entre ativos e passivos dos vencimentos, e aí tiveram que vender ativos na hora errada. O pessoal viu que estava com problema, começou a corrida bancária, teve que emitir ações, então foi erro mesmo do pessoal do banco. Tudo bem que aumenta a taxa de juros e tal, tudo isso aí afeta a economia como um todo.
E se isso não tivesse acontecido, o banco não tinha quebrado. Ou seja, talvez isso possa também acontecer com outras empresas. Mas se acontecer, vai ser problemas internos da empresa, não por um caso, um risco sistêmico, ou seja, algo que realmente vai estourar para todo lado. Então, esse risco de contágio no mercado, acho que se limita às empresas que vão ser duramente prejudicadas por terem bastante dinheiro no banco. Só que não é algo que vai causar um risco sistêmico, ou seja, vai afetar todo o mercado global, todo o mercado americano de ações. Eu não vejo dessa forma. Pode ser que aconteça? Pode ser. Depende muito de como as coisas vão se desenrolar por aqui, ou se o mesmo acontecer com outros bancos grandes. Mas, aparentemente, é um caso mais isolado, não vejo como algo realmente super preocupante. Mas, assim, sempre vale ficar com um olho, um alerta aí. E vamos aqui, então, para o que fazer. O que fazer? Vamos lá. Aqui, vou nem botar assim o que fazer. Vamos botar assim: principais lições da interrogação. É o quê? Banco. Vamos botar assim, ó. Algo que eu falo, que eu costumo falar sobre esse sistema, sobre investimento em bancos, por exemplo. Banco médio barra pequeno não costuma compensar para os pequenos, para investir. Isso é o quê? Banco médio ou banco pequeno? Assim, o banco era grande, né? A gente viu que o banco era grande, mas não é um dos principais bancos americanos, tá? Tem uns bancos lá que são bem maiores. Tem o Bank of America, tem o JP Morgan, são bancos que aí sim são bancos gigantescos, que são bem maiores do que o SVB. Ou seja, apesar do SVB ser tão grande quanto os principais bancos americanos, quando você bota em perspectiva no mercado americano, não era tão gigantesco assim. Então, dá para considerar como se fosse um banco médio para grande, assim. Não costuma compensar para investir, porque os riscos muitas vezes são muito altos. É comum esses bancos quebrarem. Tá? No Brasil, acontece direto também. Teve muito banco assim, relativamente grande que quebrou. E aí a bomba é muito grande. Que muita gente se baseia, e quando eu falo para investir, não é só você comprar ações, não, tá? Vou botar assim, não compensa. Não costuma compensar, porque, lógico, não é uma regra. Não costuma compensar para comprar ações. Comprar ações também, mas CDB, LCI, LCA. Então, ou seja, crédito bancário. Também, muita gente se baseia no FGC. Fala, mas não tem problema, eu vou colocar lá pouco dinheiro. Nem é, o FGC me protege. Tem esses pontos. O FGC não é tão perfeito assim. Você pode demorar para receber, pode ter. Às vezes o banco quebra e vai na justiça e fica um tempão ali preso. Pode ser que tenha uma crise muito maior do que você imagina e a FGC não consiga proteger todas as pessoas que estão lá, como aconteceu em 2008, que o FDIC não conseguiu pagar todo mundo. Então, eu não me protejo em FGC. Eu nunca coloco muito dinheiro, pode ser o que for, reserva de emergência, pode ser CDB, pode ser o que for, em banco pequeno, banco médio. Quando você coloca dinheiro em renda fixa, para que você coloca renda fixa? Qual que é o objetivo daquele investimento? Geralmente é você ter um investimento mais seguro. Se fosse correr risco, você comprava ações, fundo imobiliário, comprava até criptomoedas, se fosse correr risco. Você está comprando ali um CDB, por exemplo, porque você quer um investimento um pouco mais conservador. Para que você vai comprar o CDB, então, que é arriscado? Não faz sentido. Está vendo como é algo que não tem muita lógica? Você comprar um CDB arriscado. Quer correr risco? Então comprar ação de uma empresa ali disruptiva, de um mercado novo e tal. Aí sim é arriscado. E aí sim compensa você correr o risco. Por quê? Você pode perder tudo? Pode ser que a ação nunca se desenvolva. Mas se desenvolver, aí você multiplica o dinheiro várias vezes. CDB não. Você vai comprar o CDB do banco pequeno para receber 120, 130% do CDI. Olha que miséria. Não compensa correr tanto risco a mais. Não compensa.
enquanto você acha CDB de banco grande pagando 100, 90% do CDI. 100% você acha de banco grande. Então não compensa, né? Tanto renda fixa, FGC, então nem considero isso. Eu só vou considerar, lógico, se eu tiver muito dinheiro mesmo investido nesse tipo de ativo. Mas eu não penso no FGC como se fosse a blindagem de tudo. Eu coloco meus investimentos ali, por exemplo, em reservas de emergência, esse tipo de coisa, em bancos grandes. Então, eu não coloco. Até tenho também dinheiro, às vezes, no Nubank lá, aportado naquelas caixinhas. Eu tenho as caixinhas lá, mas são valores pequenos. É porque é fácil organizar ali, mas são valores pequenos, não são valores grandes. Não é algo que, se o dinheiro desaparecer da noite para o dia, vai destruir a minha vida. Não vai mudar nada. Lógico, vai atrapalhar, mas não vai fazer me acabar. Então, ações também é a mesma coisa. Também não vejo como pensar, porque banco pequeno costuma ter muito mais risco que banco grande. Tanto que você pode olhar hoje na Bolsa Americana, lá no mercado americano, as ações dos bancos médios chegaram a cair 40% de alguns bancos. Porque as pessoas têm medo de que o mesmo aconteça com outros bancos. Então tem banco médio, banco pequeno na Bolsa Americana hoje caindo 40% as ações. Vai olhar, vamos abrir aqui para você ver. Um JP Morgan para você ver. Os bancos grandes. O TradingView eu fechei, né? Vamos botar aqui no Google mesmo. JBM Stocks. JBM, que é o JP Morgan. Caiu 1,8% hoje. Se botar nos últimos 5 dias, caiu 7%. Só que assim, quando que o banco estourou mesmo, quebrou? Foi por aqui, ó. Aí teve um impactozinho, que ele caiu ali, 5%. Ele até subiu depois que o banco quebrou. Tá ali, ó, 1% de valorização. Não teve um impacto tão grande assim. Então, assim, você investir no sistema bancário é bom quando você investe em bancos realmente muito grandes. Que aí sim você tem os benefícios do sistema bancário, das empresas bancárias, são empresas que têm muitas garantias, muita segurança. O JP Morgan, qual é a chance do banco desse aqui quebrar? Existe. Não é impossível. Mas é igual, seria um impacto tão grande quanto o Itaú quebrar no Brasil. E, caramba, se o Itaú quebrar, vai ser um colapso econômico sem precedentes, assim. Então, é o tipo de coisa que, se o banco realmente passar por muitos problemas, o governo americano vai salvar o banco. Vai falar, beleza, então toma aqui $1 trilhão, que seja, para você não quebrar. Porque eles sabem que, se quebrar, o impacto na economia vai ser tão grande que vai custar mais do que ali aqueles bilhões de dólares que vão colocar no banco. Então, agora o banco pequeno não, o SVB quebrou, cadê o Fed salvando o banco? Tá salvando seus credores e tal, mas o banco que faliu, quebrou. Quem estava lá com dinheiro investido não tem FGC para ações, né? O FDIC, no caso, para ações, para investidor de ações. No caso é para CDB, LCI, LCA e tal. Assim, lógico, do mercado americano, os equivalentes. Mas não tem FGC lá não para esse tipo de coisa, não. Então, quem tinha dinheiro investido no banco perdeu tudo. Tudo que você estava lá aplicado naquele banco sumiu. Vai a zero as ações. O banco faliu, não vai sobrar nada para os investidores, para os acionistas. O acionista é o último a receber, né, quando há liquidação de uma empresa. Os donos do negócio são os que mais correm risco no negócio. Então, não vejo que compense, tá? Então, essa é a principal lição. E outra coisa, nada de pânico, né? Não vai sair vendendo tudo, vendendo ação de banco no Brasil, no exterior, nada de pânico. Se você tem os investimentos ali bem feitos, bem organizados, bem pensados, te garanto que, no longo prazo, o que está acontecendo hoje não vai ter nenhuma diferença. Beleza? E aí, querem tirar algumas dúvidas? Deixa eu abrir aqui minha cara de novo. Aí. Perguntas? Coloquem aí no chat. Vamos abrir um tempinho aqui, vocês conversarem. A gente pode falar sobre outros assuntos também. Não necessariamente sobre o Silicon Valley Bank. Querem falar sobre alguma coisa? É sempre bom abrir um tempinho aqui para conversar. E aí, também passar uns recados. Primeiro recado, semana que vem, aí sim vai acontecer a live simultânea com o canal do Canguru, que eu tive um probleminha, não deu certo, mas vai acontecer. E vai ser toda segunda-feira, 8h30, espero você aqui, sobre vários assuntos, e sempre focados em investimento exterior, tá?
Esse vai ser o foco aqui do nosso bate-papo, pelo menos comigo. Tem outras pessoas produzindo conteúdo aqui no canal do Canguru que vai falar sobre outros assuntos também. Segunda-feira, nosso bate-papo sobre investimentos exterior, sobre ações especificamente. E me sigam também no Instagram, deixei bem aqui embaixo, ó. JP Azevedo 3, ó. Cadê? Aqui. Me siga lá, manda dúvidas. Eu posto bastante coisa por lá. Inclusive, eu vou preparar de primeira mão para vocês aqui um evento especial sobre investimento exterior gratuito que vai acontecer no dia 26. É dia 26. 26 de março. Se preparem. Daqui a pouco eu solto aí as informações. Paulo falou que tá tranquilo. E aí? Alguma pergunta? Dúvidas, questionamentos? Críticas, elogios? Tudo. Ou podemos encerrar? A live de hoje foi rápida, 1h10. Isso foi rápido, né? Quando eu fazia as lives aqui da semana, as lives às vezes chegavam a 3 horas de duração. Mas às vezes era uma aula pesadíssima sobre algum conteúdo. Não entendi ações. O que especificamente você entendeu, Paulo, sobre ações? Risco de investir no banco ou comprar ações pelo banco? Tá, vamos lá. No caso, investir no banco, eu estou pensando que você está falando sobre comprar títulos de renda fixa ali no banco, tipo o CDB do banco, por exemplo. Ou comprar ações pelo banco. Você quer ver as diferenças dos riscos, né? Basicamente, qual que é o risco de um CDB? Qual o risco de você não receber aquele dinheiro ou você perder dinheiro com o CDB? É o risco de default, o risco de calote. Ou seja, o banco te falar que não vai te pagar. O banco te fala assim, ó, o meu CDB ele paga 100% do CDI. Beleza, mas ele vai falar, um dia ele pode falar, não tenho dinheiro, não vou te pagar. Esse é o calote, você não recebeu esse dinheiro, perdeu. Esse é o risco de default, né, de um título emitido pelo banco, do crédito bancário. Aí nesse caso tem FGC, tem esse tipo de coisa que vai te proteger. Ou seja, tem uma proteçãozinha a mais. Só que lembra, não fique se escorando no FGC. Tá? Ele não é o salvador da pátria sempre. Pode ser que ele te deixe na mão. E aí pode ser que te prejudique bastante se isso acontecer. Comprar ações, aí é bem diferente. Não tem FGC. Se o banco quebrar, perder o seu dinheiro, já era. Pode chorar à vontade, nada vai te salvar. O banco quebrou, acabou. E também o risco não é só o banco quebrar, né? As ações podem ter uma valorização, uma rentabilidade muito fraca. Pode ser que se comprar a ação do banco hoje é, sei lá, $15 e daqui 10 anos ela esteja valendo 17. Pô, foi um investimento péssimo. Esse é um risco de investir em ações, porque você não tem garantia de nada quando você investe em ações. Mas também pode ser que você compre hoje a ação a $15 e daqui 10 anos ela esteja valendo 350. Então o risco é isso, né? Ele pode te recompensar muito ou pode fazer você perder dinheiro. Só que o risco ele é bem diferente do crédito bancário, que é o risco de calote, basicamente. O de comprar ações, não, ele tem bem mais risco envolvido. Mas em compensação, a rentabilidade que você pode receber é muito maior. Relação risco e retorno, né? Para qualquer investimento é assim que funciona. Beleza? Então podemos encerrar aqui. Vou fechando então, pessoal. E aí, semana que vem, 8 da noite, estaremos aqui novamente. Eu vou querer analisar algumas ações, algumas empresas, pegar uns relatórios que estão soltando de relatórios anuais, tal, para a gente poder pegar assim os números, analisar empresas do zero também, de ponta a ponta, vai ser bem legal. Pegar. E eu também quero focar bastante em empresas americanas que não sejam as mais convencionais. Eu não quero chegar aqui, por exemplo, e fazer uma live de 2 horas analisando, sei lá, a Apple. Pô, você acha informação com muita facilidade sobre a Apple. Não tem muito que você ficar
Não é algo que vai agregar tanto. Vamos pegar umas empresas diferentes, assim, que pouca gente conhece, que pouca gente analisa. Às vezes até empresa que nem eu conheço, a gente pega aqui na hora e fala assim, vamos olhar isso aqui hoje. E a gente descobre tudo junto. Então acho que vai ser bem legal. E eu vou soltar esses vídeos também lá no canal do Canguru, né? Porque tem como linkar o vídeo na página deles, no site mesmo. Tem como linkar o vídeo no site, na página da ação da empresa. Que aí fica a análise da empresa por lá. Vai ser bem legal. Aí quando você entrar na empresa, você vai ver que tem um vídeo lá sobre ela. Beleza? Então valeu, Paulo. Boa semana a você também. E boa semana a todo mundo mais que esteja aqui com a gente. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.